Bom dia, paz seja convosco. Mais uma vez eu venho sempre na permissão do Senhor e com a sua permissão, com mais uma palavra de fé, de amor e de esperança ao teu coração. Uma mensagem viva chamada Jesus Cristo. Por isso, abra o seu coração nesta manhã e deixe que a glória de Deus inunde todo o teu ser. Mais um dia que o Senhor nos concede, mas essa semana que se inicia com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje dia 12 de abril, uma segunda-feira, e somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né, amados? Por tudo que Ele ainda vai fazer, pelas suas promessas que cremos que vão se cumprir, enfim, por tudo aquilo que Ele tem feito. Damos graças ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Eu quero meditar com você nesta manhã, aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, versos de número 6 em diante. Na verdade, deixa eu ver aqui, a partir do verso 6, exatamente, que diz assim: a justiça, porém, que vem da fé, diz assim: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz, ou seja, o que a justiça diz, o que a palavra diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quero estar fazendo oração nesse momento, onde você estiver. Ore comigo, mesmo que você assista no gravado. Vamos orar juntos em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê revelação na palavra neste momento. Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, eu venho a Ti te dar graças por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por mais um dia, Senhor, que podemos acordar vivos, respirando, com fôlego de vida, pois muitos, Senhor, sabemos que não tiveram esse privilégio. Senhor, te damos graças das Tuas bênçãos derramadas sobre nós, pelos muitos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Senhor, pela revelação da Tua palavra. Senhor Jesus, te pedimos neste momento, Senhor, perdão dos nossos pecados, falhas e iniquidades, que o Senhor venha nos lavar e nos limpar com Teu sangue. Jesus, nos dá uma ministração da palavra abençoada, fala conosco através da pregação da Tua palavra, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito. Coloca, Senhor, as palavras na minha boca, na minha mente, no meu coração. Senhor, que suba para a minha mente, forme um sentido e saia pela minha boca como palavras de vida eterna. Jesus, e agora, como está escrito em João 3,30, convém que eu diminua e que o Senhor cresça, e que só o Senhor seja glorificado. Me usa, Senhor, nesta manhã, pois eu vou usar a Tua palavra para pregar palavras de vida eterna àqueles que me ouvem. Desde já, Senhor, muito obrigado por me ouvir. Dá-me revelação, Senhor, para que eu saiba qual a esperança do meu chamamento. Em nome de Jesus, revela-nos a palavra nesta manhã. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo aqui em Romanos 10, ele começa a fazer um contraste entre a justiça que provinha da lei e a justiça que provinha da fé. Nós já não somos mais salvos pela lei, ou seja, pelos mandamentos, por obediência a regras, embora hoje elas sejam ainda necessárias,
nós não temos liberdade para fazer aquilo que queremos. Porém, já não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, como vai dizer em Romanos 6,14. E aqui no verso 6, o apóstolo Paulo começa falando: a justiça, porém, que vem da fé. Ou seja, não somos salvos como eu disse, por mandamentos, mas pela graça, mediante a fé. Somos salvos pela fé em Jesus. E a palavra vai dizer que justificados, perdoados, inocentados pela fé, nós temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que as pessoas que tentam se justificar sempre pelas obras, elas nunca têm paz no seu coração. Elas tentam alcançar essa paz por meio de vários esforços, jejuns, orações, sacrifícios, mas elas nunca conseguem alcançar. Mas quando o ser humano é salvo pela graça, ele consegue encontrar essa paz no coração, a qual a religião não pode dar, a qual o dinheiro não pode comprar, a qual nada nesse mundo pode dar, a não ser Cristo. E a Bíblia vai dizer que a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração, ou seja, não duvides da palavra, não duvides daquilo que Deus está dizendo, mas creia naquilo que Ele diz. Quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Não duvide que o Senhor ressuscitou. Não duvide que o Senhor está vivo, que Ele pode fazer uma grande obra na sua vida. Não duvide disso, que Cristo pode transformar a sua vida. Você precisa crer, você precisa acreditar que Cristo tem poder para mudar a sua vida e a sua história e te fazer mais que vencedor. Nunca duvide do Senhor, nunca duvide de suas promessas, nunca duvide do que Ele disse em sua palavra. Se você tiver de duvidar, duvide sempre do inimigo, pois o inimigo é mentiroso, ele sempre mente, mas nunca duvide do Senhor, até porque Ele vai falar em João 14,6 que Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que Ele diz é a verdade. Se Deus disse, acontecerá. Não duvide nunca do Senhor, creia nele, creia naquilo que Ele diz, creia em suas promessas, pois elas não podem falhar jamais. A Bíblia vai dizer em Números 23:19 que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete, Ele não pode falhar. Salmo 89:34 diz que Ele não pode alterar aquilo que saiu dos seus lábios. Deus sempre cumprirá aquilo que prometeu. E então ele diz no verso 8, mas o que ela diz, o que a palavra diz a respeito disso? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Quando nós ouvimos a palavra que é pregada, a palavra de Deus, a palavra da fé, a fé vem ao nosso coração e ela é expressada através da nossa boca. E muitas vezes também a dúvida vem ao coração e muitas vezes acaba sendo expressada pela boca, o medo, pois a palavra vai dizer lá em Mateus 12, do que o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então muitas pessoas têm muito medo em seu coração, muitas pessoas têm dúvida, incredulidade e acabam expressando isso por meio de suas palavras, como vai dizer lá em 2 Coríntios 4:13, crie, por isso falei. Aquilo que você crê, você fala. Porém Jesus quer tirar o medo do seu coração, Jesus quer tirar a dúvida, Ele quer tirar a ansiedade, Ele quer tirar a incredulidade do seu coração, Ele quer remover tudo isso e Ele quer pôr a fé no seu coração. Mas você precisa ouvir a palavra, você precisa ouvir, ler a palavra, ler aquilo que te edifica, como vai dizer aqui no verso 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ao ouvir a palavra, automaticamente a fé vem no seu coração. Então daí a necessidade de você ouvir diariamente a palavra, ouvir pregações, ouvir aquilo que vai te edificar, orar diariamente, ter uma vida de oração constante diante do Senhor, jejuar. O jejum expulsa a incredulidade e aumenta a fé. E entre muitas outras coisas, meditar na palavra também aumenta bastante a fé da pessoa. E aí vai continuar dizendo aqui, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Esta era a palavra que Cristo pregava. Esta era a palavra que os apóstolos pregavam. Lá em Marcos, se eu não me engano, capítulo 2, eu vou ver aqui. Marcos 2.
verso de número 1 e 2 diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. O povo sabia que Jesus fazia muitos milagres. A fama de Jesus já tinha corrido por toda aquela região, por todo aquele país, né? E logo se juntou tanta gente que nem ainda havia nos lugares junto à porta, e ele lhes anunciava a palavra. Que palavra Jesus pregava? Jesus pregava a palavra da fé. Jesus não pregava uma palavra de dúvida, uma palavra de derrota, uma palavra de fracasso, como muitas que vemos aí hoje. Jesus não pregava é a vontade do Senhor, é a vontade de meu Pai que você seja doente, é a vontade de meu Pai que você sofra. Não! Jesus pregava uma palavra de fé, uma palavra que transmitia fé ao coração das pessoas, uma palavra positiva. E nós, pregadores, temos que pregar esse tipo de palavra. Não podemos ficar pregando por aí palavras de dúvida, de condenação. Deus está irado com você, Deus vai te fulminar, e que não sei o que Deus vai te destruir, Deus vai matar, Deus vai fazer isso e aquilo. Ou senão, é a vontade do Senhor que você fique doente. Talvez não é a vontade do Senhor te curar. Pregadores, se vocês estão escutando isso, parem com isso. A palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Não é da vontade do Senhor que nós sejamos doentes, enfermos, de maneira nenhuma. Nós temos que pregar uma palavra que transmita fé ao coração das pessoas. Como lá em Atos 14 nós vemos que Paulo, na cidade de Listra, ele estava pregando o evangelho da graça, o evangelho da fé. E ali diz que havia um paralítico que estava escutando a palavra. E esse paralítico despertou uma fé dentro dele. E Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse na hora: levanta-te sobre os seus pés e anda. E aquele homem andou. Nossas palavras jamais devem ser palavras de dúvida, de condenação, de incredulidade. Elas devem despertar fé naqueles que as ouvem. Amém? Você deve pregar palavras de fé. Não fique pregando esse tipo de palavra. Porque a vontade de Deus, talvez que você seja pobre. Porque se você prosperar, você vai ficar soberbo, você vai acabar se desviando. Se você for curado, você vai se desviar. Parem com isso. Parem de pregar esse tipo de mensagem para as pessoas. Preguem a palavra da fé, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva. Esta é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Preguem uma palavra poderosa, preguem mensagens poderosas, mensagens que despertem a fé nas pessoas para buscarem a sua cura, a sua libertação, a sua salvação. E assim elas recebendo, o nome do Senhor será glorificado. Então parem de pregar esse tipo de mensagem. E aí vai continuar dizendo que vieram a Jesus conduzindo o paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito onde estava o doente. Olha a fé desses homens. Esses homens viram que não dava para entrar pela porta, e desceram aquele homem pelo telhado. Eles pensaram, de uma maneira ou de outra, esse homem vai ser curado. Esse homem, de uma maneira ou outra, meu amigo vai ser curado. Jesus vai curar ele. Nós cremos. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Doença é sempre resultado do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, a doença entrou junto, e com ela todas as maldições. Então, Jesus fez provisão tanto para o pecado como para a doença. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, curados, abençoados e grandemente favorecidos. E então ele perdoa os pecados desse homem. E algumas pessoas ali, achando que ele não tinha essa autoridade, dizem para ele: ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus tem poder de perdoar pecados. E então Jesus diz para eles: o que é mais fácil? Dizer a ele: perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então Jesus diz ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Eu não quero contar somente essa história aqui,
mas dizer que Jesus tem poder para te curar. Jesus tem poder para repreender essa enfermidade que há anos te atormenta. Eu não sei, talvez você sofre com a depressão, com ansiedade, um transtorno bipolar. Talvez você sofre com câncer, está sofrendo com as sequelas da Covid. Mas Deus é poderoso para não só perdoar os seus pecados, mas remover essa doença. E onde você estiver, eu te encorajo a fazer a oração da fé. Onde você estiver, eu te encorajo a dobrar os seus joelhos e repreender essa doença, mandar isso embora em nome de Jesus, porque você tem essa autoridade. O Senhor Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e isso inclui espíritos de enfermidade, e nada vos fará dano algum. Você pode fazer a oração da fé. Veja o que está lá em Tiago 5,15. Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Aí talvez você me diga: mas é só os presbíteros que podem fazer essa oração. Eu não posso realizar a oração da fé. Eu sou um membro de igreja comum, eu sou um diácono, um cooperador. Você pode dobrar os seus joelhos onde você estiver e orar ao Senhor e repreender essa enfermidade. Ela vai ter que sair. Há poder na sua oração, como Tiago vai dizer aqui no verso 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros. E é bom fazer uma observação aqui: nem sempre você vai poder confessar os seus pecados às pessoas, porque nem sempre elas vão entender, elas vão acabar até espalhando para os outros. Então não é para todo mundo que você pode confessar os seus pecados. É para o seu pastor, e se ele for um homem sigiloso, e a Deus. Somente a esses dois você pode confessar mesmo de fato. E a Bíblia manda orar uns pelos outros, interceder. Tenha uma vida de intercessão. Apresente as pessoas diante de Deus em oração. Interceda por elas. Clame a Deus por elas, para que Deus as salve, as cure, as abençoe. Porque enquanto você está intercedendo por outras pessoas, Deus está te abençoando também. Para seres curados, para seres salvos, libertos, restaurados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A sua oração tem poder. Muitas vezes nós pensamos: a minha oração é tão fraquinha, eu não sei orar, eu não sei clamar, eu vou deixar para o meu pastor orar por mim, porque eu mesmo não sei orar. A sua oração é poderosa, ela é eficaz, ela tem 100% de eficácia. Sempre que você ora, Deus ouve, Deus responde, saiba disso. Deus nunca deixou de atender uma oração que seja sua. Deus sempre está ouvindo as suas orações e respondendo. Ele nunca vai deixar de te ouvir. Ele nunca vai deixar de te responder. A palavra diz: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E essa palavra é para nosso tempo. Estando nós ainda falando, orando, o Senhor já está nos ouvindo. Antes que nós falemos, o Senhor nos responderá. O Senhor atenderá ao nosso clamor. Então saiba você que a sua oração é poderosa. A sua oração tem poder. Ah, mas eu consigo orar só 5 minutos. Não importa. Se você estiver fazendo uma oração sincera diante de Deus, buscando a Deus com sinceridade, pode ser de 5, de 10, de 15 minutos, de 1 hora, o Senhor vai te responder. O Senhor vai ouvir as suas súplicas e vai derramar a sua bênção sobre você. Então saiba que a sua oração é poderosa, ela é eficaz, ela move as mãos de Deus. A sua oração não é fraca. A sua oração tem um poder tremendo de cura, de libertação. E que você possa desenvolver essa vida de oração poderosa em nome de Jesus. E então, voltando lá no texto de Romanos, capítulo de número 10, vai dizer o seguinte: isto é a palavra da fé que pregamos. Essa também era a palavra que Paulo pregava. Nós vemos no capítulo, como eu citei, o capítulo 14 de Atos, mas eu vou... Paulo ali no capítulo 14 de Atos, ele ordena a um paralítico que se levantasse, o paralítico se levantou. Nós vemos outros milagres. A Bíblia diz que ele pregava o evangelho nas cidades de Filipos, na Macedônia, e a Bíblia vai dizer que havia uma jovem ali com espírito de adivinhação. Você conhece a história. E ela ali seguia a Paulo e a Silas, perturbando eles ali. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ordena aquela jovem, em nome de... Na verdade é o demônio que estava nela.
Em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Há poder na oração que fazemos em nome de Jesus. Quando repreendemos os demônios, eles têm que nos obedecer, pois o Senhor Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, para mandar o mal embora. A Bíblia diz em Lucas 10:17: eis que vos dei poder, autoridade. Vocês são autoridade na terra, vocês são autoridades constituídas, delegadas por mim, para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se você está escutando essa palavra, você acha que você não tem autoridade, você tem. Se tem algo te perturbando, um espírito maligno te perturbando, você pode se erguer nessa manhã, se levantar pela fé no nome de Jesus e mandar esse mal embora. Você tem poder, você tem autoridade, Deus te deu autoridade, Ele te conferiu poder, autoridade na sua oração. Então se levante no Espírito, como eu tenho pregado em algumas mensagens lá no YouTube, se levante no Espírito, ordene que esse mal saia, e ele vai ter que sair, ele vai ter que bater em retirada, porque ele não obedece. Muitas vezes ele não obedece a nós, mas ele tem que obedecer ao nome de Jesus. Ele respeita o nome de Jesus, ele respeita a palavra. Veja o que diz lá em Filipenses 2:9. Sai um pouco do foco aqui da mensagem, mas acaba se tornando um estudo bíblico as nossas pregações aqui no Facebook e em demais redes sociais. Acaba se tornando um estudo bíblico. Veja o que diz aqui em Filipenses 2:9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O inimigo tem que obedecer ao nome de Jesus. A Bíblia diz que no nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar, todo joelho, toda língua tem que confessar, todos têm que reconhecer que Jesus é o Senhor. Então quando você manda algo embora em nome de Jesus, aquilo tem que te obedecer, aquilo tem que sair, não tem que ficar teimando, como muitas igrejas aí tentam expulsar demônio, o demônio fala: eu não vou sair dessa pessoa. Ele tem que sair, em nome de Jesus. Quando você ordena em nome de Jesus que ele saia, ele tem que sair e bater em retirada, porque a oração em nome de Jesus tem poder, e esse nome, tanto os seres que estão nos céus, como na terra e debaixo da terra, eles respeitam. Então, há poder na oração feita em nome de Jesus. E a Bíblia vai continuar dizendo aqui que esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e não só confessar que Ele é o Senhor, mas que Ele é o curador, Ele é o libertador, Ele é aquele que liberta, restaura, prospera, abençoa, porque aqui, continuando, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porém, aqui a palavra salvo, no seu original, ela tem vários sinônimos. Salvo aqui significa curado, liberto, salvo, próspero, abençoado. Você precisa confessar a palavra, confessar aquilo que Jesus fez por você. E nós sabemos que quando confessamos, a confissão traz a posse. Há poder, há muito poder nas nossas palavras. Eu não me canso de dizer isso. Talvez é o assunto que eu mais amo ensinar. A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida, elas estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Porém, muitas pessoas não atentam para esse fato, e ao invés de confessarem aquilo que Jesus fez por elas na cruz, elas confessam doença, elas confessam fracasso, elas confessam maldição, elas se amaldiçoam a si mesmas, elas confessam inúmeras coisas que são fúteis, são inúteis, que não edificam e que apenas prejudicam a pessoa. Ao invés de confessarmos a doença, confessarmos muitas vezes: o diabo fez, porque o diabo me atacou, porque o diabo, deixa o diabo para lá, não dê cartaz para ele. Confesse aquilo que Jesus fez por você, confesse a palavra, confesse sempre que Ele levou sobre si as suas enfermidades, que Ele levou as suas dores sobre si.
e que pelas suas feridas você é curado. Confesse que nenhuma condenação há contra você em Cristo Jesus, por você estar em Cristo Jesus. Confesse que você é uma nova criatura em Deus, que a natureza de Deus está em você, que a vida de Deus, que a vida Zoe foi injetada em você. Confesse sempre a palavra, confesse que em tudo você é enriquecido nele, em palavra, em conhecimento, em bênçãos materiais. Confesse que você está andando de glória em glória, de fé em fé, em uma glória ainda maior. Confesse sempre a palavra em todo o tempo, porque isso também é orar sem cessar. Em todo o tempo ali, você está ali lavando louça, lavando as roupas, tomando banho, confessando a palavra. Você está ali declarando: Ele levou sobre si as minhas enfermidades, levou as minhas dores, pelas suas feridas eu sou sarado. Há poder na sua confissão, como eu disse lá em 2 Coríntios 4,13, diz que nós temos o mesmo espírito de fé, ou o espírito da fé, que diz: cri, por isso falei. Nós temos que crer nas coisas certas. Crenças erradas produzem uma mentalidade errada. Até escrevi isso aí um dia no Facebook. E em resultado, a nossa vida é uma vida derrotada. Mas quando nós cremos certo, temos uma mentalidade certa e confessamos coisa certa, a nossa vida começa a melhorar. A nossa vida passa a ser uma vida vitoriosa. Então comece a confessar a palavra. Muitas vezes nós não entendemos o que é confissão. Veja um comentário que eu anotei aqui. Neste texto, confissão tem a ver com declaração de fé. Quando confessamos a palavra, estamos expressando fé no Senhor Jesus Cristo. Confissão significa concordância, e ao confessarmos a palavra, estamos concordando com o que Deus diz ao nosso respeito. Confissão, muitas vezes, quando falamos em confissão, muitas vezes as pessoas entendem confissão dos pecados, que nós temos que confessar os pecados, nos arrepender, e isso é verdade, de fato, isso é verdadeiro. Nós temos que confessar os nossos pecados, temos que nos arrepender diante de Deus todo dia, pedir perdão pelos nossos pecados, erros e faltas. Mas aqui também a palavra confissão tem a ver com declaração de fé, declarar aquilo que Cristo fez por nós. E quando nós confessamos a palavra, nós estamos expressando fé naquilo que Ele fez por nós e concordando com Ele, concordando com Sua palavra. Confessar é dizer aquilo que Cristo diz ao nosso respeito. Muitas pessoas dizem aquilo que o diabo diz ao respeito delas. O diabo diz: você é um fracassado, você nunca vai ser ninguém, você é doente, e vai sugerindo sintomas de doença na mente da pessoa, e a pessoa fica declarando aqueles sintomas e vai só piorando. Perceba que quanto mais você fala da doença, mais você piora. Mas quando você confessa o que Jesus fez por você, você declara a palavra, profetiza a palavra, ora a palavra, fala a palavra, confessa a palavra, oh glória! Quando você confessa a palavra, as bênçãos de Deus começam a se manifestar. Porque a confissão, ela traz a posse. E quando você confessa o que Jesus fez por você, você passa a ser abençoado. As bênçãos de Deus vêm sobre você. Quando você começa a confessar a cura começa a se materializar. Quando você começa a confessar a prosperidade, ainda que nos primeiros dias ela não venha, ainda que nos primeiros dias você continue com escassez, com o passar do tempo a prosperidade vai vir. A palavra não pode falhar, ela não falha jamais. Diz lá em Números 23:19 que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu acho que eu até falei esse versículo aqui no início da transmissão. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Sua palavra não falha jamais. Aquilo que você confessa dessa palavra sempre acontece. Então comece a confessar coisas boas. Confesse aquilo que Jesus já fez por você. Ele não vai fazer, Ele já fez. Na cruz Ele já fez. Ele pagou o preço. Ele levou sobre si toda a condenação, toda a doença, todo o pecado do ser humano e nos imputou as suas bênçãos. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele se fez pecado, Ele se fez doença, Ele se fez maldição, para que eu e você fôssemos justos, abençoados, prósperos, curados, favorecidos em tudo, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aquilo que nós éramos, Jesus levou sobre si. E aquilo que Ele é, hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Ele tem, nós temos, e tudo aquilo que Ele é, nós somos, como vai dizer aqui em 1 João 4:19.
1 João 4,19. 4,19, ou se eu não me engano é o 17. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, também nós somos neste mundo. Nós somos como Jesus em tudo, não só em comportamentos, não só em atributos, mas tudo aquilo que Ele é também nós somos. Jesus não tem doença, nós também não temos. Jesus é rico, é próspero, é abençoado, nós também somos. Jesus, inclusive, o que eu vou falar aqui, muitos vão interpretar como blasfêmia, como heresia, mas a Bíblia diz no Salmo 82,6 que nós somos deuses. Eu estou mentindo ou não? A palavra diz, eu não estou aqui mentindo. A palavra diz no Salmo 82,6: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Como Jesus é, nós somos semelhantes a Ele. Até porque quando Deus cria o homem, em Gênesis 1,27, Ele o faz à sua imagem e semelhança. Nós somos semelhantes a Deus em vida, natureza, atributos e autoridade e expressão. Nós somos semelhantes a Deus. Ele nos fez iguais a Ele, semelhantes a Ele, na verdade não iguais, porque aí sim seria heresia. Mas nós somos semelhantes a Ele em muitas coisas. Como Ele é, nós somos neste mundo. E quando confessamos isso, nossa vida começa a mudar. Voltando lá em Romanos 10, ainda pretendo acabar dentro de uns 15, 20 minutos, acredito eu. Romanos 10, versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, para a cura, para a libertação. Quando você confessa a palavra, você é salvo, você é liberto, você é curado, você é restaurado. Quando você confessa a palavra, as bênçãos de Deus vêm sobre você, repouso sobre a sua cabeça. Você é abençoado com todas as bênçãos. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer jamais será envergonhado, jamais será confundido. Não tem como ser confundido se você crer no Senhor. Não tem como você passar vergonha. A palavra nunca falha. Deus nunca falha em nenhuma das suas promessas. O que Ele diz, sempre Ele cumpre. O que a palavra diz, sempre acontece. Então confie no Senhor, confie em sua palavra. Você nunca se decepcionará com essa palavra, jamais. Tudo aquilo que ela diz sempre acontecerá. Até porque diz lá em Tito 1,2 que Deus, Ele não pode mentir. Deus não pode mentir em nenhuma das suas promessas. Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação de Deus, e aí nós podemos pôr também as promessas, são irrevogáveis. Deus jamais volta atrás naquilo que Ele diz. Tudo aquilo que Ele fala sempre acontece, nunca falha. Então que você possa se apropriar dessa palavra nessa manhã. As promessas dele jamais vão falhar, jamais vão morrer. Ele sempre cumprirá tudo que prometeu. A Bíblia vai dizer em Romanos 4 que Abraão creu no Senhor, creu que Ele era poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. E Ele não cumpriu na vida de Abraão? Vai cumprir também na sua. Vai cumprir cada promessa que te prometeu, seja por profecia, seja pela palavra aqui que está escrita. Ele vai cumprir cada uma de suas promessas em sua vida e vai realizar os desejos do teu coração. A palavra diz: deleita-te no Senhor, apenas agrada-te dele, agrada-te de fazer a vontade dele, se agrade em fazer a obra do Senhor, e ele vai satisfazer cada um dos desejos do teu coração. Quando você se deleita no Senhor, em sua vontade, em sua palavra, ele realiza os desejos do teu coração. E pulando aqui para o verso de número 12 e 13, pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todos aqueles que invocam o Senhor têm riqueza, não só riqueza material, mas riqueza na palavra, revelação, sabedoria. O Senhor dispensa a sua sabedoria a nós, quando nós o invocamos, quando nós dizemos: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Tu és tremendo, Tu és santo, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que liberta, Tu és aquele que restaura. Ó Senhor Jesus, eu invoco o Teu nome tem poder, doce o Teu nome é. Quando você invoca o nome do Senhor, Ele se torna rico para com você. Ele dispensa suas riquezas a você, Ele dispensa a revelação da sua palavra. Quando você invoca o nome do Senhor, isso aqui acontece, ó. Efésios 1:17.
Efésios 1:17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Quando você invoca o nome do Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação é dispensado a você. Coisas que até então você não enxergava na palavra, você passa a enxergar, você passa a ter revelação das coisas de Deus expressas em sua palavra. Você passa a ter revelação de quem Deus é e do que Ele diz a seu respeito. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. A sua mente começa a ter clareza das coisas, ela começa a ter clareza, entendimento de tudo aquilo que Deus diz, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. As riquezas da sua glória, Cristo em vós, é dispensado a você. Cristo é dispensado ao seu espírito. Quando você invoca o nome do Senhor, as riquezas do Senhor são dispensadas a você. Aquilo que a Bíblia chama de os tesouros da sabedoria e ciência, que estão escondidos em Cristo, eles se tornam visíveis, eles se tornam públicos a você. Amém? Que você possa invocar o nome do Senhor nesta manhã e que o Senhor possa se dispensar a você, se revelar de uma maneira tremenda a você. Em nome de Jesus. Verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como eu disse, tanto a fé como a dúvida vem pelo ouvir. Algumas pessoas, infelizmente, acabam ouvindo palavras de dúvida, palavras de condenação, não só nos púlpitos. Hoje em dia nós temos visto muitas notícias aí da Covid-19, da pandemia, e isso tem deixado as pessoas um pouco incrédulas, as pessoas um pouco medrosas, amedrontadas. Porém, nós devemos ouvir aquilo que Deus diz. Nós devemos ouvir a palavra, ouvir pregações, ouvir a Bíblia em áudio. Eu recomendo que você ouça a Bíblia em áudio, que você baixe a Bíblia em áudio, escute ela no seu carro, na sua casa, coloque um fone de ouvido, escute, durma ouvindo a Bíblia, isso é muito bom, você acaba aprendendo muitas coisas. Então, ouça a palavra, ouça aquilo que pode te edificar, que pode te alavancar, ouça a palavra sempre, ouça a palavra sempre. E a fé será despertada no seu coração, a fé será aumentada. Ouça pregações, ouça pastores pregando, ouça pregações no YouTube todos os dias, aqui no Facebook. Não precisa ser as minhas não, pode ser de outras pessoas. E ao você ouvir a palavra, a fé será despertada em você. Eu acredito que Deus fará grandes coisas na sua vida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, e não só pelo ouvir, pelo ler também. Leia bons livros, leia a palavra diariamente, leia aquilo que pode te levantar e te alavancar. Assim você será bem sucedido em tudo que você fizer, meditando na palavra dia e noite. O Senhor será contigo e fará próspero o teu caminho. Amém? Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir a vocês nessa manhã. Perdão se eu fui um pouco extenso. Eu vou fazer uma breve oração aqui para terminar. Se você tem um pedido de oração, deixe nos comentários. Eu estarei orando pela sua vida, te apresentando diante de Deus. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Tua palavra. Senhor, que nós possamos ouvir a Tua palavra a cada dia. Que a Tua fé, Senhor, a fé de Deus, que o dom da fé seja despertado em nós. Ah, Senhor, que venhamos a fazer proezas, coisas grandes em Teu nome, Senhor. Ah, Jesus, que essa fé seja despertada para confessarmos a palavra e obtermos tudo aquilo que ela diz. Senhor, porque a Tua palavra diz que a cura já é nossa. Ah, Senhor, a libertação já é nossa. A prosperidade já é nossa. O Senhor nos fez prósperos, abençoados, curados, favorecidos na cruz. Cabe a nós tomar posse dessa palavra, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor comprou para nós, pois como vai dizer a letra de um hino, tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. Então, Jesus, faz-nos apropriar dessa herança. Senhor Jesus, que possamos nos apropriar cada dia mais daquilo que a Tua palavra diz. Ó Senhor, queremos desfrutar das Tuas riquezas, queremos desfrutar do Senhor. Ó Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Ó Senhor Jesus, invocamos o Teu nome
E te pedimos, Senhor, dispensa as tuas riquezas a nós, dispensa a sabedoria e revelação da tua palavra a nós. Senhor, que a tua sabedoria esteja em nós, que a tua vida esteja em nós, que a tua vida zoe e se dispense a nós, e que ela seja injetada em nós, Senhor, e que essa vida venha nos curar, nos prosperar, nos abençoar, nos fazer mais que vencedores. Ah, Jesus, que a fé seja despertada em nós para que realizemos milagres, e não só os realizemos, mas como os vivamos também. Pois Pedro, ali em Atos, Paulo, na verdade, em Atos capítulo 14, ele ordenou aquele coxo que se levantasse, mas primeiro a fé nasceu no coração daquele homem. Então Jesus, faz a fé nascer no nosso coração, desperta a fé no nosso coração, Senhor, para que assim nós alcancemos as promessas, nós alcancemos aquilo que o Senhor disse em sua palavra, para que vivamos milagres, Senhor, e experimentemos o sobrenatural. Senhor Jesus, passa do teu sangue sobre os olhos, ouvidos, boca, coração, pensamentos, sentimentos de todos nós. Jesus, limpa, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Purifica, Senhor, e limpa. Se há algo em nós que não provém de Ti, arranca, Senhor, e nos limpa totalmente. Jesus, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, repreende todas as enfermidades e moléstias entre o teu povo. Opera a cura, Senhor, estende a tua mão e restaura a saúde dos teus filhos. Visita aqueles, Senhor, que estão entubados no leito, no UTI, com Covid, com câncer, enfim, Senhor, com várias doenças terminais. Jesus, estende a tua mão onde o médico não pode estender e arranca toda a enfermidade, toda a moléstia em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, te pedimos um dia abençoado na tua presença, momentos gloriosos diante de ti, uma segunda-feira e uma semana abençoada, rica e cheia do teu favor. Nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Fica conosco, Senhor, permanece conosco. Estende a tua mão para operar sinais e maravilhas e para curar e libertar os teus filhos. Isso te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Oh glórias! A gente se sente até mais fortalecido depois das orações. A oração fortalece a gente, nos enche da unção, da virtude, do poder do Espírito e renova as nossas forças. Pois como a palavra vai dizer, né? Os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Eles correrão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando esperamos no Senhor, passamos um tempo em oração, Ele renova as nossas forças e nos revigora e nos ajuda a caminhar um pouco mais. Eu vou encerrando essa transmissão, vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão de todos os dias, de todos os momentos, Jonathan Ricardo Dias. E se Jesus não voltar, amanhã eu estarei aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de vida, fé e esperança ao teu coração. Eu pretendo estar aqui todos os dias agora, pregando, ministrando a palavra como eu fazia antes. E eu creio que Deus vai honrar a sua palavra e grandes coisas vão acontecer para a honra e glória do nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Eu amo você em Cristo Jesus. Obrigado por existir na minha vida e por fazer parte dela. Eu amo você em Cristo. Fique com Deus e fique em paz.